Oi, bem-vindo ao último episódio da segunda temporada de Domingo Sinistro. Você já ouviu falar sobre o jogo Mr. Meat? Caso não, aqui estão algumas fotos para vocês verem como é o jogo. E sim, ele foi inspirado em um caso real. O nome desse serial killer é Joey Metheny. Joey era casado e tinha um filho. A sua esposa era usuária de drogas. E um certo dia, a gente não sabe o motivo, talvez em um de seus surtos ou enquanto ela usava alguma coisa, ela fugiu com seu filho, deixando o Joey sozinho. E quando o Joey percebeu isso, quando ele viu, né, que a sua esposa e seu filho não estavam, ele saiu em procura dos dois, né? E um desses dias aí de sua procura, ele achou dois homens em estado de rua e ele tinha certeza que eles tinham se drogado com a sua esposa. E quando ele perguntou sobre ela, os dois homens não sabiam quem ela era e disse que não tinham visto ela em nenhum lugar, não sabia quem era ela, nunca nem tinha ouvido falar, não tinham visto. Então, como ele tinha certeza, o Joey tinha certeza que ele tinha se drogado com a esposa dele, e quando ele percebeu que os homens não iam dar nenhuma pista, não iam revelar nada sobre ela, sobre o paradeiro dela, ele simplesmente matou os dois. Assim, quase sem, não tem nem motivo. Basicamente sem motivo algum, só por achar que eles não queriam falar sobre a esposa dele, né? Já que ele tinha tanta certeza assim que eles tinham se drogado com ela. Porém, no local estava passando um pescador e o Joey achou que aquele pescador poderia ser um possível testemunha do seu crime, então ele também matou o pescador, né? E vendo aquela situação, naquele estado de desespero, ele jogou os três corpos em um rio que tinha ali próximo, né? O Joey, ele acabou sendo pego por isso, né? Só que como não tinha nenhuma prova viva, né, nem testemunha, nem nada, e não tinha mais corpo porque eles tinham sido jogados no rio, ele foi absolvido. Então, ele não pagou por esse crime, por esses crimes, né, que ele tinha cometido. Quando o Joey voltou a procurar a sua esposa e o seu filho, né, durante esse tempo aí que ele estava fora da prisão, ele matou duas garotas de programa, né, em vez de fazer igual ao seu primeiro assassinato, aos seus primeiros crimes que ele cometeu, né, ele desmembrou o corpo dessas duas mulheres, guardou as partes que tinham mais carne e as partes que tinham menos ele descartou. Em algumas pesquisas eu achei que ele tinha usado o local que ele trabalhava na época, que era uma empresa de empilhadeira, algo assim, né? E ele fez hambúrgueres e vendeu em beira de estrada. Ele mesmo alega que a carne humana é parecida com a carne suína e que se misturasse as duas era imperceptível, né, essa diferença, essa pouca diferença que tinha. E ninguém se queixou de nada, porque ele vendeu durante semanas essa carne humana com carne suína num lanche, em hambúrgueres. Ninguém se queixou de nada, ninguém passou mal, ninguém não falou nada, ninguém percebeu. Então realmente era imperceptível, as pessoas não sentiram diferença nenhuma, né? A questão é que quando acabava o estoque, né, de carne humana dele, ele saía e matava mais pessoas. Ele literalmente virou um assassino em série. Não era para aquilo ter acontecido. Foi tudo bem de repente. Aliás, eu não achei a motivação do crime das duas garotas de programa. Não achei motivação em nenhuma das pesquisas que eu fiz, tá? Bom, como ele foi pego, né? Uma das suas supostas vítimas conseguiu escapar das garras do Joey e foi direto pra polícia, né? Entregou ele, falou como ele era. Ele foi preso novamente. Bom, para um dos detetives, né, enquanto o Joey estava ali sendo investigado, ele contou uma história sobre sua vida. Ele disse que a mãe dele não era presente, abandonava ele e os irmãos na casa, que ela mandava ele diretamente para casas de abrigo, para lares provisórios. Ele também alegou que a sua mãe estava morta, porém era mentira, a mãe dele estava viva, e ela disse que nunca mandou ele e nenhum dos irmãos para lares adotivos, para famílias provisórias. Eles tinham uma vida simples, mas ela trabalhava duro para conseguir dar tudo do bom e do melhor para os filhos. E ela disse também que era um lar feliz, foi um lar feliz, né, quando eles estavam morando junto. Ela também alega que ele começou a se distanciar da família, que ele começou a usar drogas. Ele também disse que serviu na Guerra do Vietnã, mas não tinha registro, já tinha acabado na época a guerra. Enfim, ele realmente serviu ao exército, mas não encontraram-se registros dessa guerra.
que ele diz ter participado. Bom, o Joey mentiu em diversas coisas que a mãe dele, né, desmentiu nessas coisas que ele tava falando pros delegados, né, enfim. O Joey, ele foi sentenciado à pena de morte depois do seu julgamento, porém nos anos 2000 foi mudado a pena dele, né, como prisão perpétua. Já em 2017 ele foi encontrado morto em sua cela com 62 anos de idade, tá? Aqui vai uma fala do Joey, abre aspas. A única coisa com que me sinto mal é que não consegui matar os 2 filhos da puta que eu realmente procurava, fecha aspas. Ele ainda acrescentou, abre aspas, essa é minha ex-mulher e o bastardo com que ela se envolveu, fecha aspas. Tá. Eu fiquei abismada quando eu vi esse caso. Eu já conheci o jogo, né? Porém, o caso eu ainda não tinha ouvido falar muito. E eu decidi pesquisar sobre o jogo, porque normalmente muitos dos jogos têm um fundo de história real. E esse realmente foi, enfim, foi baseado na história do Joey Metheny, né? E eu fico imaginando, assim, o que se passou pela cabeça dele, do porquê ele ter cometido tantos assassinatos, ele não precisava ter matado nem as 3 primeiras pessoas que ele matou. Não tinha motivo, ele nunca teria parado na cadeia por causa disso, né? Enfim. Foi isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa temporada de Domingo Sinistro. Fui. Tchau e até a próxima temporada de Domingo Sinistro no canal.